Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 20 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Eu quero hoje fazer um convite muito especial para você. Ouça essa pregação 1, 2 vezes, quantas vezes for necessário. Principalmente você que tem andado inseguro, com medo do futuro, do amanhã. Ouça essa palavra, porque eu quero dizer no início dessa pregação que hoje eu fui o primeiro a ser tocado por essa palavra. Esse evangelho de hoje é uma resposta do Senhor para mim. Eu tenho certeza que vai ser resposta também para muitas pessoas, porque hoje eu quero meditar com vocês sobre não ter medo. E quero começar com um pequeno estudo do professor Felipe Aquino, que ele fala sobre o medo. E ele diz assim: considerando a vida moderna, há razões de sobra para se ter medo. Contudo, à luz da fé, é necessário e urgente vencer o medo, sob pena de sermos destruídos por ele. É importante para a nossa vida espiritual observar com que frequência Jesus combatia o medo que as pessoas apresentavam, fossem essas pessoas os apóstolos ou as pessoas ali do povo. Também no Antigo Testamento era comum essa ordem de Deus ao seu povo: não temas. Quer dizer, Deus, Ele não admite que a fé nele seja menor que o medo das circunstâncias e problemas da vida. Mais uma vez, Deus não admite que a fé que nós temos nele seja menor que o medo das circunstâncias e problemas da vida. O Senhor quer a todo instante a nossa confiança, o nosso abandono em suas mãos, para que assim possamos superar todo medo, o medo que nos invade, o medo que tenta nos destruir, que tenta nos paralisar. Satanás sabe que uma alma amedrontada, perturbada, é alvo fácil da sua maldade, das suas ciladas, irmãos e irmãs. E é para muitos o meio que o inimigo usa para afastar as pessoas de Deus, da oração, dos sacramentos, das práticas piedosas.
é principalmente pela nossa fantasia que o demônio nos amedronta. Então, vamos recordar juntos algumas vezes em que o Senhor fala ao seu povo sobre a necessidade de vencer o medo e de vencer o medo pela fé. A Josué, o Senhor disse, está lá em Josué capítulo 8, versículo 1, não temas, nem tenha cuidados, eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. E quando Josué enfrentava os reis que se juntavam contra ele, o Senhor dizia, não os tema, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os lançarei ofegantes diante de Israel. Josué capítulo 11, versículo 6. Quando o povo de Israel se amedrontou diante do gigante Golias, quando o exército de Israel se amedrontou, o pequeno Davi expulsava o medo dizendo, ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá combatê-lo. E ao gigante Golias Davi disse, 1 Samuel 17, versículos 45 a 47, tu vens a mim com a espada, lança e escudo, eu porém, aleluia, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada e nem com a lança que o meu Senhor triunfará, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em nossas mãos. A batalha é do Senhor. Meu irmão e minha irmã, veja bem, antes de Davi derrotar Golias, ele não disse, o Senhor vai te entregar em minhas mãos. Ele disse, o Senhor te entregou em minhas mãos. Tem uma história que eu gosto de contar, que eu ouvi como um testemunho, e a pessoa que testemunhava dizia assim, como nós devemos encarar os gigantes da nossa vida e como nós não devemos ter medo. Aquele exército olhava para Golias e dizia, ele é muito grande, nós não temos como vencê-lo. Mas Davi, com a sua pedrinha, olhou para o gigante e disse, ele é muito grande, não tem como eu errar a pedra. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que encarar e não ter medo. Enquanto maior forem os gigantes que se levantam contra nós, mais nós devemos ter a certeza que eles cairão pelo poder da fé. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa certeza de Davi, de dizer que a batalha é do Senhor, que afasta o medo diante do temor da batalha. Deus disse ao rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Josafá confiou no Senhor, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Passagens semelhantes, nós vemos muitas que vão dizer para nós, não tenham medo. No Novo Testamento, Mateus capítulo 8, versículo 26, Jesus, ele renova essa ordem aos discípulos, que estavam apavorados no meio da tempestade. Jesus vai dizer, por que esse medo, gente de pobre fé? Lucas 8, 25, onde está a vossa fé? Essa pergunta o Senhor faz também a cada um de nós, nos momentos em que deixamos a nossa alma entrar em agitação, e ficamos sem condições até de rezar, de agir, de lutar. Numa outra ocasião, quando alguém informou a Jairo que a sua filha já havia morrido e que ele não precisava mais incomodar Jesus, Jesus fala para Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Lucas 8, 50. Em seguida Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita sua filha. Sabe, meu irmão e minha irmã, o propósito do medo é tirar de nós a fé.
Veja bem, um outro exemplo. Quando Jesus chamou Pedro para ir ao seu encontro, Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando Pedro permitiu que o medo tomasse conta do seu coração, ele começou a afundar. E Jesus vai dizer para Pedro em Mateus capítulo 15, versículo 31, homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro sentiu medo, meus irmãos e minhas irmãs, porque ele olhou para o vento, para a fúria do mar, ao invés de manter os seus olhos fixos no Senhor. E nós sentimos medo quando nós deixamos de olhar para Deus. Quando nós deixamos e tiramos o nosso olhar e o nosso coração do Senhor e colocamos nossos olhos no problema que nós estamos passando. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar ao medo. Esse também é o nosso grande erro. Ao invés de manter os olhos no Senhor, nós permitimos que as circunstâncias, os problemas, possam nos amedrontar. Mas é olhando para o Senhor, na fé, que nós evitamos o pânico, que nós evitamos o medo. Sabe, meu irmão e minha irmã, nessas horas é necessário nós repetirmos: eu creio em Ti, Senhor. O Senhor é minha força, o Senhor é minha proteção. Eu não preciso ter medo. Tem um versículo também do Salmo 61, versículo 23, que vai dizer: só em Deus repousa a minha alma, é dele que vem a salvação. Ele é o meu rochedo, Ele é a minha salvação. Irmãs e irmãos, não podemos permitir em nenhuma situação que o medo possa se instalar e possa se abrigar na nossa alma. Não, nós não podemos permitir, e nós podemos arrancar e vencer o medo pela fé, pela oração. No livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, São Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos porque Ele está perto. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com oração, preces e ação de graças. E a paz de Deus, que supera tudo, vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Posso afirmar para vocês, o medo não é de Deus. O medo não é graça de Deus. Então hoje nós somos chamados a renunciar o medo, a vencer o medo. Por isso que Jesus fala em São João, capítulo 16, versículo 33. Eu venci o mundo, coragem. Vocês também vão vencer. Creiam. E essa palavra hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é para nós guardarmos no nosso coração essa certeza. Porque Jesus falava aos discípulos para dizer para eles que eles não deviam temer quem poderia somente matar o corpo deles. E Jesus fala: não tenham medo, eles só podem matar o corpo, eles não podem fazer nada mais do que isso. E Jesus fala então: vou mostrar quem vocês devem temer. E Jesus vai falar: aquele que tem o poder de lançar-vos no inferno, a esse vocês devem temer. Aquele que pode tirar a vida, e esse é o nosso Deus. É a Ele que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos temer, não ter medo, mas temer o Senhor e ser fiel a Ele. Porque o Senhor vai dizer uma palavra maravilhosa: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. E não tenham medo, porque vocês valem mais do que muitos pardais. Os homens, meus irmãos e minhas irmãs, eles só podem prejudicar o nosso corpo, mas eles não podem tocar na nossa alma, porque a nossa alma é do Senhor. Nós não precisamos ter medo. Se nós estivermos na fé e olhando para o Senhor, nós podemos dar passos firmes, sabendo que a nossa alma
A nossa vida está nas mãos do Senhor e até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Jesus vai dizer dos animais, dos pardais, da natureza, que tudo é guardado pelo Senhor, que o Senhor não esquece. De uma plantinha que hoje está crescendo e amanhã nós passamos e pisamos nela. Mas nós, eu e você, valemos muito mais do que os pardais, porque nós somos filhos de Deus. Eu queria que você não esquecesse disso. Você é filho de Deus. Então, não tenhamos medo. Não deixa o medo te vencer. Em nome de Jesus. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo calar a sua voz. Não deixe as pessoas calarem a sua voz. Nós cristãos não podemos permitir que o mundo cale a nossa voz. Mas como o Senhor falou, aquilo que o Senhor ensinava a eles lá à noite numa casa, seria proclamado em cima dos telhados. E nós temos que proclamar a palavra de Deus. Nós temos que ser luz nesse mundo de trevas. Nós temos que ser portadores da verdade e não ter medo de falar a verdade, e não ter medo de evangelizar, e não ter medo de dizer para as pessoas que nós somos cristãos. Precisamos deixar a luz do Senhor brilhar em nós, porque se o homem nos prejudicar e se fizer algum mal contra nós, vai estar fazendo ao nosso corpo, mas a nossa alma ninguém pode tocar. Aleluia! Porque a nossa alma é do Senhor. E Jesus dizia para os discípulos, e Ele está dizendo para cada um de nós, que nós estamos guardados na palma das suas mãos. Então vença seu medo, derrote seu medo. E como diz uma canção muito linda da banda Rosa de Saron, nós somos capazes de voar por cima das vozes que gritam para que possamos parar. Porque o Senhor nosso Deus, Ele está conosco. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia, eu quero colocar a vida de cada um de nós nas suas mãos. E te peço, Senhor, que o Senhor possa nesse instante entrar no coração desse irmão, dessa irmã, que está fazendo comigo essa oração. Sim, Senhor, que o Senhor possa tocar agora com a sua mão poderosa. Que o Senhor possa agora agir em todas as experiências de medo que essa pessoa teve. Tudo que precisa ser curado, que o Senhor possa transformar nesse momento e libertar, Senhor. Que esse irmão, que essa irmã possa sentir forte a sua presença, possa sentir o Senhor tocando, o Senhor curando. Tira, Senhor, toda insegurança, todo medo, tudo que está paralisando essa pessoa. Eu creio, Senhor, no seu poder curador e transformador. E eu sei que o Senhor pode e quer libertar esse irmão e essa irmã. Liberta, Senhor. Liberta dos temores, das angústias. Cura. Liberta de todo medo, de toda paralisia espiritual. Tira do coração desse irmão e dessa irmã. Tira, Senhor, esse trauma, esse medo de falar, esse medo de testemunhar, de evangelizar, esse medo de encarar de frente os problemas, porque a sua presença é poderosa e com o Senhor nós podemos vencer todo o mal. Então vem, Senhor, liberta, transforma e encoraja cada um a se erguer novamente, a tomar posse da sua vitória e não se entregar. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira.